E com essa alegria, eu quero compartilhar com vocês o texto de Salmos 111. Diz assim o texto sagrado: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos aqueles que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá o sustento àqueles que temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o seu poder e o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e em retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos aqueles que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, pela salvação. Obrigado pela igreja. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelo sustento, ó Deus. Obrigado pelo consolo na hora correta. Obrigado por aquele abraço que revigorou o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela família. Obrigado pela alegria das crianças. Obrigado pelo brilho nos olhos dos nossos idosos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de juntamente com o Teu povo render graças ao Senhor ao findar desse ano. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor e nada sentimos falta nessa caminhada desse ano. Te louvamos por isso, Pai, e nós oramos agradecidos no nome e na pessoa de Cristo Jesus. Com perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Amém. O meu tema é celebrando as obras magníficas de Deus. Estudando um pouco o texto e dando uma olhada em todo o seu contexto, as expressões no hebraico, eu fiquei maravilhado que o salmista ele abre esse texto falando para nós dessa expressão maravilhosa chamada aleluia, e ele revela para nós que somente o Senhor deve ser louvado, e essa expressão aleluia deve ser direcionada tão somente a Deus e não de uma maneira automática, mas nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é quem merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Lendo e estudando um pouco, Spurgeon vai dizer para nós que esse salmo é considerado o salmo das obras de Deus, porque nesse salmo o salmista fica muito à vontade para falar as obras de Deus e mostrar para nós as obras de Deus, e ele nos convida no primeiro verso a que nós rendamos graças ao Senhor com essa expressão de louvor e de celebração a Deus. Ele fala o seguinte: aleluia. Então o salmista está falando para nós hoje, nesse dia 31/12/2022, vamos juntos louvar ao Senhor. Você aí tem motivos para agradecer a Deus. Se o seu coração bate, se o seu pulmão está funcionando, você e eu precisamos louvar ao Senhor, porque Ele vai finalizar o seu salmo dizendo o seguinte: o louvor do Senhor permanece para sempre. Então, se tem uma coisa que nós precisamos aprender com esse salmo, é que diante de tantas obras magníficas de Deus, nós somos chamados a adorar esse Deus, a celebrar esse Deus e dizer a todo mundo que esse Deus cuida das nossas vidas. O povo do Senhor tem essa marca, a marca da celebração. O povo de Deus tem essa proposta no cerne do seu chamado, da sua vocação, e o povo de Deus é que precisa convidar as outras pessoas, os outros povos, a se unirem a nós nesse canto de reconhecimento de que Ele cuida de nós, de que a sua boa mão é sobre as nossas vidas, porque afinal de contas, qual o propósito final da nossa existência, se não viver para o louvor da glória de Deus?
É tão triste ver pessoas que falam o seguinte: olha, eu ainda não encontrei o caminho da minha vida, eu não sei por que eu nasci, eu não sei qual é a razão da minha existência. Ao passo que nós falamos o seguinte: você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você foi criado para adorar o Criador. E aqui o texto está nos convidando, como povo de Deus, a louvar ao Senhor. O salmista aqui vai mostrar para nós um pré-requisito dos filhos de Deus, os verdadeiros adoradores, em que nós precisamos louvar ao Senhor, não simplesmente com algumas partes da nossa vida, mas veja como ele abre o texto: aleluia, de todo o coração. Veja que o salmista está dizendo o seguinte: se você não vai entregar todo o seu coração, toda a sua intencionalidade, toda a sua potencialidade, não venha louvar o Senhor, porque Deus conhece não somente o que sai das nossas bocas, dos nossos lábios, mas Deus conhece a intenção e a motivação do nosso coração. Então, se você está dividido, o salmista está falando assim: esse coração dividido Deus não aceita. Vamos todos louvar o Senhor, mas vamos todos louvar o Senhor de todo o coração, com profundidade. E então a nossa celebração deve ser total, deve ser integral, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. E por isso nós somos chamados a consagrar o nosso corpo, a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Então veja que a celebração, o louvor envolve todas as partes da nossa vida. É uma adoração e uma celebração integral. Quantas vezes nós estamos no culto, ou nós estamos numa celebração, e nós estamos aqui somente com o nosso corpo? Quem nunca? Ai, pastor, hoje eu não entendi quase nada do sermão. Eu falei: claro, sua cabeça está pensando lá no boleto do IPVA que vai chegar. Tem jeito? Sim ou não? Pastor, ao invés de eu ficar concentrado no culto, na pregação, na mensagem, sabe onde estava a minha cabeça? Estou preocupado lá com o meu cachorrinho lá, que vai estourar os rojões e tal. Então, aí quando chega a Copa do Mundo, a gente tem uma alegria intensa, e alguém diz assim: olha, se a final cair no domingo e se o Brasil estiver lá, não espere eu lá, e não conte comigo. E para a seleção, para as coisas dessa vida, parece que a gente tem uma alegria, uma disposição, uma vitalidade. Agora, para as coisas de Deus, como nós reagimos, ou como nós interagimos com o povo de Deus? O salmista está chamando o povo e exortando o povo, falando o seguinte: vamos juntos louvar a Deus, mas vamos juntos louvar a Deus de todo o nosso coração. Vamos tributar a Ele, tão somente a Ele, toda a honra e toda a glória ao nome dEle. Vamos reconhecer que na nossa jornada Ele foi um Deus fiel para conosco. Vamos reconhecer que nós só chegamos aqui porque a mão dEle poderosa foi nos guiando. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a presença dEle foi real, foi constante, e nós vamos louvar a Deus como? De todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todos os nossos pensamentos, com o nosso foco ajustado. Posso falar um negocinho de foco para vocês, rapidinho? Dia desses o Lucas chegou para mim e falou assim: ô Jefferson, parece que a nossa imagem não está legal. Eu falei: é mesmo? A gente precisa conversar com os meninos aí, para a gente... não está legal, foi isso? A gente foi lá na câmera ali, por algum descuido aí na hora de guardar, alguém bateu ali o dedo ali, estava desconfigurada. A gente estava fazendo as transmissões do culto, mas algumas pessoas comentaram conosco, falaram: olha, a imagem não está assim perfeita, precisa ajustar o foco. Aí ficou alguém aqui, bonito, para ajustar o foco tem que ser bonito, ficou aqui alguém bonito, e vai os meninos ali, mexe, até ajustar o foco e encontrar o padrão perfeito. Então veja, é isso que nós precisamos entender. Ao findar esse ano, nós precisamos agradecer ao Senhor e reconhecer as suas obras de todo o nosso coração.
reconhecê-lo em tudo e ajustar o foco e tirar de nós essa ideia de que nós conquistamos, que foi a nossa capacidade, que foi a nossa força, que foi a nossa experiência, que foi a nossa inteligência. Não, tudo que nós temos e tudo aquilo que conquistamos nesse ano foi pela graça e misericórdia do Senhor, e por isso todo louvor é somente dele. Vamos louvar de todo o nosso coração. E aí, quando você estiver numa celebração e o seu pensamento começar a querer desviar do foco, você fala assim: não. Fala com você mesmo. Você conversa com você mesmo? Fala assim para você mesmo: não, eu quero manter o foco na palavra. Quero sair do culto abastecido. Eu pensava que esse negócio de falar com você mesmo era só coisa das pessoas mais experientes. Minha mãe deve estar assistindo aí, ela vai ficar brava comigo. Mas minha mãe, por exemplo, ficava conversando com as plantas. Eu achava engraçado aquilo. Mãe, o que você está fazendo? Estou conversando, estou orando. Lá no meu coração eu falava assim: minha mãe, eu acho que falar para as irmãs orar por ela. Até um dia que eu cheguei nos Salmos, quando ele fala assim: por que está batida, ó, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o salmista falando com ele mesmo, ele falando com a sua alma. E nós precisamos entender isso. Você falando com você mesmo: ô Jefferson, o seu culto tem que ser um culto de todo o coração. Não pode ser metade, não pode ser dividido. Ou você chega por inteiro diante de Deus, ou não vá à presença de Deus, porque Ele só aceita aquilo que é puro, santo, perfeito. E nós, no final de 2022, precisamos falar ao Senhor: Senhor, nós reconhecemos que tudo o que nós temos e fizemos foi porque a Tua boa mão e a Tua graça foi renovada sobre nós. Louvado seja o Senhor. E eu vou render graças ao Senhor sozinho. Dá uma olhadinha, eu só estou no versículo 1 e não consegui sair do versículo 1. O meu filho falou assim: pai, quantas folhas tem em seu sermão? Eu falei: está curioso agora? Aí eu falei assim: tem 4 folhas. Aí ele falou assim: quanto tempo é cada folha? Já medi no sermão. Eu falei: uns 10 minutos por folha. Ele falou: 40 minutos? Eu falei: é. Eu falei: nossa, será que o pessoal vai ficar lá? Eu falei: vai. Renderei ao Senhor graças de uma maneira bem pessoal, individual, solitária. Não, veja aí o texto: na companhia dos justos e na assembleia. E com esse advento da pandemia, parece que nós ficamos, deslocados ou desfocados da ideia de que nós precisamos render graças a Deus na nossa casa, na nossa individualidade, sim, mas nós precisamos render graças ao Senhor na coletividade do povo de Deus. Veja, eu quero louvar o Senhor e quero reconhecer as suas obras na companhia dos justos. Eu quero estar diante de irmãos e irmãs que também foram justificados juntamente com a graça de Deus, porque na presença de Deus e ouvindo o relato de outros irmãos, nós somos edificados. Como é bonito cantar que Deus é fiel e ver a congregação louvando ao Senhor. E veja que ele fala de assembleia, algumas outras versões de congregação, dando essa ideia do coletivo, do povo de Deus. E uma das marcas do povo de Deus é que o povo de Deus gosta de celebração. O povo de Deus sempre está reunido, coeso. Haja vista que o autor aos Hebreus vai dizer para nós, lembrando o seguinte: olha, não deixe de congregar como fazem alguns. Aí você vai falar assim: está todo mundo fazendo. Aí lembra da sua mãe que ela falava para você assim: você não é? Ô pastor Gerson, a gente não pode fazer culto só online, está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo, vírgula, nós da Igreja Batista Nova Canaã gostamos de gente, gostamos de reunião, gostamos de abraço, gostamos de cantar junto, gostamos que os nossos vizinhos ouçam os nossos louvores e que o Senhor leve essa mensagem para que eles se convertam e se rendam ao nome do Senhor Jesus. Vai ser estranho amanhã, quando a gente acordar, a gente falar assim: não teremos celebração pela manhã. Escuta o que eu estou falando, à noite vocês me falam.
E se tem uma coisa boa do povo de Deus é estar junto, cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu que não sei cantar, quando vocês estão cantando bonito, eu solto a voz e falo assim, estou louvando a Deus. Congregação, na companhia do justo, na assembleia. E talvez uma resolução para nós, para o próximo ano, não vamos deixar a nossa congregação. Vamos lutar contra todas as forças que tentam nos prender na nossa casa e no nosso sofá, e vamos para o culto. Talvez uma das mensagens mais contundentes para nós nos nossos dias seja a mensagem de Davi, quando ele fala, alegrei-me quando me disseram. Que bênção, né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque nós sempre tivemos aqui uma boa participação da igreja, mas precisamos avançar nesse sentido. Precisamos agradecer a Deus porque as obras dele são grandiosas. Dá uma olhadinha no versículo 2. Já fizeram sinal aí que eu preciso acelerar, né? Grandes são as obras do Senhor e tudo aquilo que ele faz é do seu tamanho. Falava isso a Timóteo. Deus é grande e todas as obras de Deus são obras o quê? De acordo com o seu tamanho. Dia desses eu falava para ele, falou, aquilo que você faz, e naquilo que você faz, você imprime a sua identidade e o seu caráter. Então você deseja que outra pessoa veja esse serviço seu aqui? Falei para o meu filho, a gente estava fazendo um carrinho de rolemã, e o parafuso ficou torto. Ele falou, pai, vamos bater com o martelo, ninguém vai ver. Mas você sabe. Vamos tirar o parafuso, passar a broca de novo e colocar o parafuso certo. Vamos fazer o negócio certo? Mas ninguém vai ver. Eu falei, mas quando alguém precisar remover esse parafuso, vai falar assim, quem foi o camarada que fez um negócio dessa qualidade aqui? Aí então expliquei para ele que todas as vezes que nós fazemos uma coisa, nós imprimimos a nossa identidade naquilo que nós fazemos. E todas as obras de Deus na nossa vida são obras o quê? Grandes, para revelar que Ele é grande. E Deus está fazendo grandes obras, no sentido de muitas obras na minha e na sua vida, amém? Inumerosas obras, infindáveis obras, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua soberania. São muitas obras, grandiosas obras. E eu gosto da expressão de Jesus quando ele fala assim, o meu Pai está trabalhando e eu também estou trabalhando. O que o Pai estava fazendo? As grandes obras. O que Deus está fazendo hoje, final de 2022, se não grandes obras. Agora, grandes obras aonde? Em mim, em você, na igreja, renovando o nosso coração, cuidando. E Deus está fazendo tudo à luz daquilo que Ele já fez. Isso é magnífico. Quem aqui está com saudade da praia? Até tomar água. Ai, meu Deus. Alguém aí tem casa na praia? Quer me convidar? Mas quando você vai, você dá risada, né, Alda? Chama eu para ir lá no Guarujá, naquela casa bacana, tô brincando. Quando você vai diante do mar e você vê aquela imensidão, você fala assim, que Deus grandioso. Esses dias eu indo para o Natal visitar meus pais, passando ali perto de Piracicaba, eu vi o rio Piracicaba assim com volume de água, aquele rio caudaloso, forte. Eu falei, que negócio estupendo, que obra maravilhosa, somente Deus para fazer isso. E no mesmo momento eu entendi esse texto, porque ele fala o seguinte, olha, nós precisamos considerar as obras de Deus e reconhecer na natureza, em tudo aquilo que Ele criou, que Ele é grande, e o que Ele está fazendo em nós também é grande. Tudo aquilo que Deus fez é perfeito, e a obra que Ele está fazendo no nosso coração, vai ser perfeita ou imperfeita? Perfeita. Obra grande. Versículo 3, em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Em um momento em que nós não deslumbramos muita justiça, o que o texto está dizendo é o seguinte, as obras de Deus são justas, e as obras de Deus revelam os atributos de Deus, e Deus é majestoso, Deus é glorioso, e a sua justiça vai permanecer. E porque Deus é justo, nós
em 2022 precisamos agradecer. Eu vou encerrar aqui no versículo 3, tá bom? Vou guardar o restinho, viu, Milton? Para outro dia, combinado? Por que você agradece a Deus? Porque Deus é justo. Por que o cristão não se vinga de ninguém? Não pede a morte de ninguém? A gente tem vontade, né? Mas a gente não pode. Porque ao Senhor pertence a justiça. Ai, Jefferson, está demorando a justiça, mas a justiça vai chegar. E se eu fosse você, eu já rendia graças ao Senhor, porque Ele é justo e Ele vai cumprir o seu plano de justiça. Gosto da expressão do apóstolo Paulo, e encerro a minha fala nessa noite com aquela frase de Paulo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você é uma obra grande e Deus está trabalhando em você. E a obra que Ele começou em você, no seu coração, Ele ainda não completou, mas Ele está completando. E por isso a gente deveria carregar no nosso peito uma frase: estou em obras. Tenha cuidado comigo, espera um pouquinho, não estou pronto. Deus está trabalhando. Deus já trabalhou muito em 2022, no meu coração e no seu, amém? Em 2023, obra. Um vizinho nosso perguntou isso para mim: ô Jefferson, quando vai acabar a obra? Depende de que obra eu estou falando. Essa obra aí, quando a gente tiver dinheiro, a gente já acaba. Agora, a obra de Deus no nosso coração, essa obra vai até o último dia. Enquanto nós estivermos respirando, Deus vai fazer grandes obras dentro de nós, e as pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus fará em 2023 na minha vida, na sua vida, no seio da igreja, para a honra e glória do nome dEle. Então, aleluia. E que o louvor dEle permaneça para todo sempre. Aleluia. Vamos todos louvar ao Senhor. Amém?